Na verdade, assim, talvez essa seja, nos últimos tempos, a terceira vez que eu paro para pensar no que é que eu recortaria se eu fosse contar alguma coisa da minha história, e a minha história, pelo menos, cronologicamente, é longa, né. A vida é longa, ainda que a arte seja breve, não é? Então, assim, eu contei, me lembro, assim, a primeira vez na turma do Prato História de 2016, depois contei também um pouquinho naquele grupo da Inês, naquele livro da Inês que a gente conversou aqui no começo, né. E, assim, eu fiquei pensando o que que eu gostaria de dizer hoje sobre mim mesmo, de contar um pouco da minha história nesse momento aí que eu me encontro, né. Então eu fiz um recorte muito específico para compartilhar também. Bom, meu nome é Everardo, e eu faço parte de uma verdadeira trupe de 6 irmãos, né. Desses 6, 2 não falam muito o que que fazem na vida, né, mas os outros 4 são professores, né. A minha mãe também foi professora, meu pai também foi professor. Eu não acredito muito, mas eu acho, assim, que ser professor é uma espécie de dom ou de sina na minha família, né. Qualquer que fosse o rumo que as nossas vidas fossem tomando, né, mais cedo ou mais tarde a gente ia descobrir que lá em casa todos os caminhos levavam ao magistério, né. Eh Quando é que começou isso, na verdade, né? Quando exatamente eu comecei a me tornar professor? E eu penso muito nesse advérbio exatamente, né? Se é possível a gente, numa memória, falar em termos tão exatos, né? Quer dizer, inclusive pensando também assim que talvez não haja nenhuma uma única resposta que seja uma resposta assim de descoberta, que tenha um valor de explicação, né? E fico pensando assim, se a resposta que eu encontraria hoje, que eu daria a essa pergunta hoje, como eu cheguei aqui, como eu me tornei professor, seria a mesma resposta que eu daria, por exemplo, há alguns anos atrás, quando estava mergulhado no dia a dia, do trabalho na educação básica, com 60 aulas por semana. Será que é a mesma resposta? Será que eu daria a mesma resposta? Será que a resposta, por exemplo, que eu encontraria hoje, ou aquela que eu teria encontrado naquela época, se eu ousasse escrever um memorial naquele tempo, também valeria, por exemplo, para daqui a alguns anos, quando eu estiver aposentado, já fora desse encontro aí, que é o encontro da sala de aula, né? Nos bons e nos maus momentos da profissão, na alegria e na tristeza, como se diz, né? Nos tempos normais, na pandemia, será que a resposta é sempre a mesma? Será que tem uma resposta para isso? Eu acho que esse é o problema da nossa busca pelo começo, né? Eu me lembro do gato da Alice no País das Maravilhas, né? Que dizia num determinado momento que o começo é sempre móvel e depende muito de onde você quer chegar. Então eu acho que a gente sempre descobre algum começo, né? Eu acho que hoje, se eu fosse dizer assim, como é que eu cheguei até aqui, quando é que eu comecei a me tornar professor, eu acho que talvez a resposta que eu daria hoje é que eu comecei a me tornar professor dentro da minha família. Uma família que já pensei em chamar de uma família pobre, mas assim, não sei se é exatamente uma família pobre nos padrões que a gente vê a pobreza tão espalhada hoje no mundo ao redor da gente, né? Sai ali na esquina, população de rua, enfim, né? Quer dizer, então era uma família assim, que não estava além dessa linha que garante acolhimento, que garante alimentação, que garante saúde, educação, né? Não, de maneira alguma, pobre de afeto, pobre de experiências, né? Agora era assim, uma família muito numerosa e uma família com recursos econômicos assim muito limitados. A minha mãe era professora primária na escola pública, minha infância toda foi com a minha mãe na escola pública, né? E ao mesmo tempo se desdobrando para cuidar de 6 filhos que nasceram num intervalo de 10 anos, né? Na roça era assim antigamente, né? Em menos de 10 anos, nós 6 irmãos já tínhamos nascido. Meu pai era desenhista prático do DR, complementava a renda familiar virando noite de serão ali na mesa da sala fazendo planta de casa, né? E foi exatamente isso que valeu para o pai, em um determinado momento, o convite para ele lecionar desenho em algumas escolas
lá no município de Itapiruna, a cidade de Itapiruna é onde eu passei a minha infância, né? Então, o pai foi convidado para lecionar desenho em escola pública e privada de Itapiruna, né? Mesmo sem ter nenhuma formação superior, nem meu pai nem minha mãe tinham formação superior, né? Com o meu pai, desde os 14 anos que eu aprendi a fazer planta de casa, não é? Como a gente chamava então, e por conta disso, dizer para mim mesmo, como meu irmão mais velho também dizia, não é que a gente, quando crescesse, ia ser engenheiro, não é? Porque o pai fazia planta de casa, mas ele não podia assinar porque ele era um prático. Então, geralmente era um engenheiro visitante do DR que assinava as plantas que o pai fazia. E aí a gente cresceu dizendo que ia ser engenheiro para assinar a planta do pai. O estudo lá em casa sempre foi assim uma coisa importantíssima, não é? E a gente, como bom aluno na escola, desde muito cedo começamos a dar aula particular, não é? Em casa. E aí, assim, meu pai, quando teve a oportunidade de fazer uma obrinha na casa, ele criou um cômodo que era uma garagem, mas era uma garagem de uma família sem carro, não é? E aí a garagem de família sem carro, naquela época, para a gente, virou sala de aula. Meu pai botou ali um quadro negro, botou uma mesa grande com 6 cadeiras, comprava as caixinhas de giz, comprava apagador e tal, e a gente ali começou a dar aula. Meu irmão mais velho era campeão em matemática, e ele virou engenheiro hoje, é professor lá na engenharia, né? Tinha muitos alunos, né? Eu nunca fui lá essas coisas em matemática, nunca fui ruim em matemática também, né? Mas não era nada de especial, não tinha tantos alunos quanto ele, mas também tinha muitos alunos tanto de matemática quanto de outras matérias, né? Então, assim, a gente começou a se sentir ali, não é? Os filhos do Aquiles e da Isabel eram professores, não é? Desde que eu tinha 13, 14, 15 anos, estava na escola, né? Aos 16 anos, eu saí de Itaperuna, eu e o meu irmão mais velho, ele é 10 meses mais velho do que eu, e aí dá para calcular por que em menos de 10 anos minha mãe teve 6 filhos, né? Meu irmão mais velho, 10 meses mais velho do que eu. Né? E a gente sempre estudou na mesma sala, saímos juntos para vir para Niterói para estudar, né, para fazer engenharia. No segundo ano, a gente estava lá em Itaperuna, ainda no segundo ano, na época do curso científico, e aí uma senhora que a gente não conhecia, não é, morava na laje do Muriaé, não é, que a gente ficou sabendo depois que era tia do professor Renato Garcia, vocês provavelmente não lembram, mas o Renato foi o fundador e era o dono antigo do Colégio Gay-Lussac, aqui em Niterói, né? Então, essa senhora, a gente chamava de tia Marieta, um belo dia apareceu, bateu palma na casa dos meus pais lá, e dizendo que ela tinha ido ali para oferecer 2 bolsas de estudo para os filhos estudiosos do Aquiles e da Isabel. Parecia né, uma fada que tocou na porta da sua casa para oferecer 2 bolsas de estudo para vir para Niterói. A gente não imaginava que isso fosse ser possível, né? Aí aquilo foi um acontecimento na família. Rapidamente a minha mãe vendeu algumas joias que ela, uma coisinha pequenininha que ela tinha, né? Uma pulseirinha e tal. O meu pai encontrou uma pensãozinha barata aqui na rua São Sebastião, perto do edifício dos bancários ali, e lá fui eu ser gosto na vida, como se dizia, né? Da pensão, fiquei 6 meses na pensão e me mudei para a casa do estudante fluminense. Não sei se vocês sabem, é um casarão que fica na esquina da Rua Visconde Moraes, Hernani Melo, com ali com dá lá para o Graguatá, né? Próximo ao Clube Canto do Rio. E ali na casa do estudante eu morei, que é um capítulo à parte na história, porque eu morei ali durante 3 anos, né? Prestei o vestibular em 1972, no remoto ano da graça de 72, nos tempos do vestibular unificado do Sesgran Rio, né? Ainda era aquela prova no Maracanã, Maracanã lotado, né? A gente tinha que levar prancheta, levar caneta, né? E aí fiz o vestibular e comecei a cursar engenharia. No começo eu fui cursar na Universidade Gama Filho. Só para vocês terem uma ideia do tempo que tem isso, não existia ponte ainda. Eu saí da casa do estudante, ia andando até as barcas, atravessava de barca, pegava o ônibus na Praça 15, o 260, o 277, para Quintino, né, para ter aula na engenharia. E aí, assim, sempre no finalzinho da adolescência, eu tinha 17 anos, né? Muito indeciso, porque eu jogava futebol, eu era bonzinho de bola. Na Gama Filho eu tive uma bolsa de estudo por causa do futebol.
Então, como fiz eu me lembro que o Antônio Clemente era o treinador do time da Gama Filho, era uma universidade que investia muito nos esportes olímpicos e no futebol. E aí eu fiz um teste na Gama Filho, passei e consegui bolsa de 100%, mas assim, muito apaixonado por música, a minha juventude em Itaperuna tinha sido muito ligada à música, né? Então música, futebol, comecei a escrever poesia nessa época, muito envolvido com desenho também, em parte por influência do meu pai, né? De repente eu me vejo na Gama Filho, um aluno bolsista, fazendo engenharia, convivendo com jovens de classe média alta do Rio de Janeiro, né? Estudando cálculo, estudando física, não é que eu, enfim, não tinha muita identificação com aquilo, né? E por outro lado, morando na casa do estudante fluminense, entre os meus iguais, que eram estudantes de famílias pobres do interior do estado, né, que vinham estudar em Niterói, né? Enfim, buscando o futuro, né? Em busca do futuro, né? A casa do estudante tinha quase 50 estudantes do interior do estado que não tinham condição de pagar aqui um lugar para ficar, né? Então, como viemos eu e meu irmão, a minha família pagava para o meu irmão e eu morei na casa do estudante e não pagava nada na época, né? Era uma casa mantida pelo Estado, né? E aí a solução dos muitos conflitos aí entre os sentidos da vida, os ambientes onde vivia, né, aqui e ali, né, veio de onde eu não esperava, porque num determinado momento o diretor da casa do estudante, não é, me ofereceu uma vaga, apareceu uma vaga de professor de desenho no antigo colégio da Polícia Militar, que é hoje o Colégio Brigadeiro Castrioto, não sei se vocês conhecem, quem é de Niterói, ali no Fonseca, perto do Ponto Sem Réis, perto daquela igreja, da antiga fábrica de Mineirinho, ali tinha um colégio da Polícia Militar que virou depois o Brigadeiro Castrioto, não é? E aí, assim, apareceu uma vaga de professor de desenho e ele via eu sempre às voltas com o desenho, perguntou se eu queria dar aula de desenho, não é? E essa foi a origem do meu primeiro vínculo de trabalho na escola pública, 1974. Né? Sem entender muito bem o que estava acontecendo comigo, com a minha vida, eu tinha 18 anos, né? Eu de repente me vejo ainda assim diante de uma turma de adolescentes, quase todos da minha idade ou quase da minha idade, né? Tentando ensinar desenho. Pois bem, do desenho eu passei depois, o desenho foi saindo do currículo da escola, eu passei a professor de matemática, de ciências, de física, e aí, não é, da escola pública eu comecei a lecionar na rede privada, não é? E fui me tornando um professor muito por intuição e muito na prática, não é? Porque eu não tinha nenhuma formação, eu era um estudante da engenharia, mas mesmo assim um estudante com muitos conflitos, né? Porque a engenharia não me dava um monte de respostas que eu queria, né? Quando eu dei por mim, era tarde demais, porque a engenharia tinha ficado ainda mais distante, né? E aí, em meados dos anos 70, não é? Você imagina, né? A ditadura ainda em plena vigência no país, não é? Porque eu era professor, eu precisei sair da casa do estudante, já estava aula de um monte de escolas aqui em Niterói, não é? E morava em repúblicas estudantis, morei em várias repúblicas no bairro do Ingá e no bairro da Boa Viagem, que naquela época eram bairros meio boêmios de Niterói, né? E aí, assim, nessas repúblicas estudantis, em determinado momento, a gente criou ali um grupo de estudos, né, para estudar história, para estudar filosofia, né, numa perspectiva assim, sem nenhuma relação exatamente com o magistério, mas muito assim, para entender um pouco do mundo que a gente estava vivendo, né, era os tempos da ditadura. Eu me lembro que circulava entre nós, por exemplo, o Estado e a Revolução do Lênin, numa edição brochura assim colada, porque não, né, era podia circular esses livros na época, né? Então a gente tinha aquele grupo e um pouco se sentia um pouco clandestino, né? Querendo entender, mas principalmente querendo transformar o mundo ao redor, né? Como a gente dizia. Então. E aí assim, eu diria que foi daí, né? De toda essa experiência, de toda essa vivência aí nesses contextos e não exatamente assim de práticas do magistério, né? Que em 1977 eu decidi, então, finalmente largar a engenharia e começar tudo de novo no curso de História, né? Porque eu tinha me apaixonado pela História nesses grupos de estudo que a gente fazia, né? Ainda era o tempo da ditadura, né? E ainda fiquei o ano de 77 fazendo
História e Engenharia na UF. Aí, na época, o computador da UF me descobriu, porque a gente não podia fazer 2 cursos na universidade pública naquela época. E aí fui chamado para optar, e optei em 78, fiquei, a partir de 78, abandonei de vez a engenharia e fui fazer só História. Mas, assim, toda a minha vida de trabalho, nesse momento, final dos anos 70, era como professor de matemática, em escolas públicas e privadas, né? E aí, pouco a pouco, eu fui, assim, sem deixar essa zona de conforto da aula de matemática, eu comecei a pegar as primeiras aulas de história, na época de OSPP e de educação moral e cívica, em escolas particulares. E aí, assim, em meados dos anos 80, né, eu era ainda fundamentalmente um professor de matemática, mas já tinha, assim, algumas experiências avulsas como professor de História, OSPB, Moral e Cívica, Geografia. Lecionei durante muitos anos na rede MV1, Geografia, exatamente, né? E aí, em meados dos anos 80, eu fiz um concurso para História na rede estadual. Aquele meu vínculo antigo de desenho tinha virado uma matrícula no Estado, naquela época, que antes da Constituição, no Estado do Rio, não tinha concurso público naquela época. Então, aquele meu vínculo da aula de desenho virou minha primeira matrícula no Estado, e aí, em meados dos anos 80, eu fiz o concurso e assumi uma segunda matrícula no Estado, e aí comecei a viver, além da sala de aula, um monte de outras experiências, né, de coordenação de escola, de implementação de currículos, né, da Secretaria de Educação, né, e culminou tudo isso assim, com uma experiência muito rica no começo dos anos 90, na direção de um CIEP, não é? Na época de expansão do segundo Programa Especial de Educação, é, um, enfim, o governo Brizola, criando CIEPs pelo Estado afora, né? Criou o CIEP 263, CIEP Lina Bobardi, em Itapiruna, e eu fui ser o diretor, então, daquela escola. Foi uma experiência, assim, realmente inesquecível na minha vida. Enfim, para concluir, assim, eu não sei como é que... Eu não tenho nenhuma ideia de como é que o mundo vai ser daqui a 2 anos, como é que as pessoas vão estar, não é? Como é que o nosso país vai estar, como é que eu estarei. Com essa tosse aqui, né? Não tenho nada de muito promissor, né? Enfim, mas eu hoje tenho a sensação assim de que eu vivo um futuro já presente aqui na minha vida, né? Que pode se concretizar ou não, mas o fato de que ele se concretize ou não é um detalhe, né? Não deixa de ser um futuro presente, né? É que daqui a 2 anos, em 2024, eu completo bodas de ouro comigo mesmo na profissão, né? Porque eu completo 50 anos de magistério daqui a 2 anos, né? Não sei como é que o mundo vai estar daqui a 2 anos, mas eu completo 50 anos de profissão, de magistério, de sala de aula. Digo sempre assim que eu nunca saí da sala de aula ao longo desses 50 anos. Ou melhor, eu dizia isso até 2018. Aí, em 2018, eu ali na UF, né, Patrícia? Eu, pela primeira vez, saí para um pós-doc. E aí me afastei durante o ano de 2018 inteiro para fazer pós-doc. E aí fiz um pós-doutorado com a Inês Bragança na UERJ, um pós-doutorado com a Juniele lá na História. Fiz 2 de uma vez também, aproveitei, não é, esse recesso e vivi essa experiência de ficar 1 ano afastado da sala de aula. Foi uma experiência boa, mas eu ainda sinto assim que a minha vida é uma vida que tem os seus melhores momentos dentro da sala de aula. É isso. Passei, Patrícia, do tempo? Sim. É isso, gente. Obrigado por me ouvirem aqui, viu?